Boa noite a todas e a todos. Estamos começando às 18 horas, 38 minutos, dia 8 de fevereiro de 2023, mais uma reunião online da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, a LASE, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Meu nome é Daniel, sou professor coordenador da Liga. Nós estamos aqui hoje retomando as nossas atividades de forma online, tendo uma convidada externa, e por esse motivo a necessidade de fazermos esse encontro de forma online, para que nós possamos trazer mais um tema de interesse dentro da área de saúde esportiva. É sempre importante lembrar que a nossa liga acadêmica ela tem uma característica de ser multiprofissional e interdisciplinar, buscando transitar entre diferentes assuntos que permeiam o contexto da saúde esportiva. Então, são sempre temas que nos agradam bastante, que temos muito interesse em trazer e discutir, para que esses conteúdos, quando as reuniões são online, possam ser publicizados para que todos os interessados tenham acesso. E é com grande satisfação que nós trazemos, então, aqui e apresentamos a nossa convidada de hoje, uma profissional da área de nutrição, a Daíse Fini Faustino, que é graduada em nutrição pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, tem pós-graduação em nutrição ortomolecular e nutracêuticos pela Universidade de Maringá, a Uningá, e pós-graduação em comportamento alimentar e coaching nutricional também pela Universidade de Maringá, Uningá. Daíse, seja bem-vinda. Mais uma vez, agradecemos aqui a sua participação conosco. Fique à vontade para iniciar a sua palestra sobre nutrição na prática hospitalar. E peço aqui todos os ligantes, fiquem bastante atentos aos conteúdos, aos tópicos e participem fazendo perguntas e interagindo com a nossa convidada. A Daíse, fica à vontade para iniciar, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. Então, boa noite a todos. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma informação de extrema importância, que eu acredito que é o papel do nutricionista dentro do ambiente hospitalar. O nutricionista, às vezes, dentro de um hospital, ele é visto só como aquela pessoa que coordena, gerencia uma unidade de alimentação e nutrição, mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui é realmente a prática, desde da entrada do paciente até a alta dele. Então, realmente dentro da prática clínica mesmo. Vou passar aqui o próximo slide. Então, essa, o professor já fez a minha apresentação, acho que dispensa falar novamente. Eu só gostaria de enfatizar que hoje eu tenho 12 anos de formação e deles 7 eu passei dentro de um hospital. Então, acredito que o que eu vou compartilhar aqui com vocês é bastante da vivência clínica e de prática, realmente, de como o papel do nutricionista, ele é importante e indispensável dentro do ambiente hospitalar. Então, para a gente quebrar o gelo, eu gosto sempre de dizer que as perguntas, elas são muito bem-vindas. Então, para a gente não perder o time, quero que... Opa! Acho que... Peraí. Você saiu do compartilhamento para poder ver, os ligantes, certo? É isso. Voltei aqui. Agora voltou. Oi? Voltou? Voltou. Então, as perguntas, elas são sempre bem-vindas, Podem compartilhar aqui comigo os pensamentos, e eu gosto sempre de fazer um check-in e se perguntar como estamos chegando para esse encontro, Eu gosto sempre de retomar esse pensamento, porque eu acho importante que, se a gente está bem, se a gente está atento às informações, então todos envolvidos agregam dentro de um estudo, dentro de um grupo de estudos, de um estudo de caso. Então, as perguntas são bem-vindas e eu espero que vocês estejam bem receptivos a compartilhar as informações e receber também. Então, eu acho que é importante ressaltar, para começar, o papel do nutricionista. Então, pelo CFN, que é o Conselho Federal de Nutrição, o nosso papel
assistência nutricional, praticar educação nutricional, prescrever a suplementação, solicitar exames, praticar dietoterapia e levar, né, sempre uma alimentação de forma saudável para indivíduos e coletividades, independente se eles estão sadios ou enfermos. Então, o que é isso? Na prática, o nosso papel é garantir os cuidados e o bom estado nutricional dentro do ambiente hospitalar do paciente internado, através da prescrição de uma dieta de qualidade e levar orientação nutricional não só para ele, quanto para os familiares. Quando a gente pensa, deixa eu voltar aqui para vocês, quando a gente pensa, né, no intuito dessa liga, que é falar sobre também o esportista, né, não pode esquecer que a gente também recebe dentro do ambiente hospitalar vários esportistas amadores ou profissionais. E pensar em manter o bom estado nutricional também desse paciente, né, que usa do seu físico para até mesmo ter ganho de dinheiro, é indispensável que nós, como nutricionistas, estejamos ali, perto do leito, entendendo, conhecendo, respeitando a individualidade desse paciente. Então, as atribuições na prática clínica. Então, dentro de um hospital, qual realmente é o nosso papel? Prescrever, saber os tipos de dieta, né? Ter uma conduta, saber a conduta do nutricionista, o papel que ele tem, até onde ele pode ir, e qual também foge do nosso papel. A prescrição nutricional, ela é sempre nossa, tá? Indispensável isso para nós, nutris, que é a nossa maior atribuição. E estar e fazer parte de uma equipe multidisciplinar. Então, eu acho que pensar que ninguém trabalha sozinho, né? Então, é muito legal ter vários cursos aqui, porque essa mentalidade de que ninguém faz algo sozinho, nem mesmo médico, é super importante. Então, todos os profissionais estão lá para trabalhar junto em prol de uma pessoa que requer cuidados. Vamos começar falando um pouquinho dos tipos de dieta, né? Então, quando a gente fala de uma dieta oral, ela vai levar em consideração o tipo e a consistência e a patologia, às vezes, que ela foi indicada, né? Então, a gente tem, dentro da prescrição nutricional do nutricionista dentro do hospital, a gente tem a dieta geral, que é quando o nosso paciente pode comer na consistência normal, né, e de tudo que está sendo oferecido ali. Uma dieta branda, onde as fibras são abrandadas dentro de um processo de cozimento. Uma dieta leve, que realmente, né, quer menor trabalho digestivo, digamos assim. Uma dieta pastosa, uma dieta líquida. E relacionar o tipo de consistência com a patologia. Então, às vezes a gente tem um paciente com uma dieta hipossódica, né? Um paciente com uma pressão alterada, diabetes, renal, uma dieta mais laxativa ou uma dieta mais constipante. Então, temos também sempre a consistência da dieta associada a uma patologia. De modo geral, essa é a nossa prescrição, né? Essa que a gente consegue estar ali fazendo e orientando a Nutri do SND, que é do Serviço de Nutrição e Dietética, ou também a Copa, enfim, sempre trabalhando em conjunto, né? A nutricionista clínica com a parte de levar a alimentação. Falando um pouquinho... Ai, eu compartilhei de novo. Chega essa hora, gente, já vai dando um negócio. O compartilhamento aqui para mim perdeu. Agora eu acho que ele está voltando. Esse foi. Agora sim. Se mais alguém puder confirmar.
só para a gente ter garantia. Foi sim. Voltou sim. Foi. Ok, pessoal, obrigado. Pode seguir, Daís. Voltando saindo das dietas orais, né? A gente pode falar da nossa prescrição também em relação a uma dieta enteral e em relação à dieta parenteral. Em relação à dieta enteral, é aquela dieta que a gente, geralmente, ela é por sonda nasogástrica, né? Então, através de uma dieta líquida, né? Através de um suplemento líquido, e ela pode ser hipercalórica, hiperproteica, normocalórica, normoproteica, hipercalórica, com fibras, sem fibras, ou também de acordo para patologia. E a nutrição parenteral é aquela nutrição que é feita pelo acesso ou venoso, né, periférico ou central. Então, e de acordo ali com o balanço que a gente quer dar para aquele paciente em relação às calorias. Então, essa prescrição da dieta parenteral, ela é nossa junto ao médico, e a nutrição enteral também, ela é nossa junto ao médico. Qual é o papel do médico ao fazer essa prescrição? A indicação, né? Então, ele vai indicar lá se o paciente tem necessidade de uma dieta enteral ou de uma dieta parenteral, e nós, como profissionais responsáveis pela prescrição, vamos falar, né, depois da avaliação do nosso paciente, qual é o tipo de dieta e por quê, e em quantidades e valor calórico, inclusive, né, pensando numa dieta enteral, em formas de gotejamento para atingir aquele aporte calórico e nutricional. Então, o papel, né, do nutricionista clínico, além de saber de todos esses tipos de dieta, né, é estar no leito junto ao paciente. Eu sempre fui muito de acordo, né, e acho que isso é o nosso carro-chefe, né, você entender e saber como está a aceitação daquele paciente que está ali. Então, avaliar a aceitação, bem como entender dos hábitos alimentares do paciente. Então, quando a gente pensa, né, num esportista que está internado, então eu preciso entender e avaliar se aquilo que ele está recebendo compõe uma dieta parecida, pelo menos, com o que ele ingeria fora, né? Se necessário, às vezes, conversar com o treinador, com a Nutri que já passava, entender o aporte calórico e recalcular, talvez, o aporte calórico desse paciente. Por quê? De acordo com o tempo de internação desse paciente, ele vai precisar de aporte calórico diferente. Então, quando ele entra para a gente, às vezes, dependendo da aceitação dele, da necessidade, ele precisa de um aporte calórico, e ao longo do tempo, por exemplo, acamado, ele não vai precisar de um aporte nutricional e calórico tão alto, né? Então, isso tem que ir sendo avaliado ao longo dos dias, né? Ao longo das refeições. Assegurar, né? O nosso papel é ir lá e assegurar que aquela dieta que você prescreveu, que você avaliou o seu paciente, fez a prescrição, ela realmente está sendo seguida. Orientar sempre, ter trocas saudáveis com o paciente, com a família. E o nutricionista, ele vai ser sempre a ponte, né, entre o prescritor, aquele que prescreveu a dieta, né, que é o profissional, e o médico, né? Então, às vezes é legal ir lá e relatar para o médico a necessidade de uma suplementação, a necessidade de um reajuste nutricional, então, às vezes, um soro para aquele paciente de vitaminas. Então, eu acho que essa troca e ter essa ampla visão, ela é sempre importante. A alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes, né? Ela diz respeito ao nutriente, também aos alimentos que contêm e fornecem, né, esse valor nutricional. Também são as combinações, as preparações, as características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Então,
todos os aspectos vão influenciar o bem-estar e o hábito de comer. Então, eu gosto dessa frase porque dentro do âmbito hospitalar, às vezes acontece muito isso, o paciente, em casa ele comia super bem, mas lá muda o contexto, muda o cheiro, medicação, muitas vezes uma pessoa do lado. Então, tem que pensar, sim, que ele tem que ingerir os nutrientes essenciais para sair daquela condição, mas a gente tem que levar em consideração todo o meio que ele está, né, e como que está sendo dado e aceito essa alimentação. Daíse. Oi? Vou fazer uma pergunta. Ô, Fê, não estou te ouvindo, tá baixo. Tá muito baixo? Melhorou? Melhorou muito. Tá. Assim, quando tem, vamos supor, um atleta internado, que não, você falou, às vezes ele já tem uma equipe de nutricionista fora do hospital, tudo. Como que seria feita essa conversa entre você e a nutricionista particular deles, vamos dizer assim? Porque muitas vezes ele pode não aceitar, né, a dieta que está sendo ali no hospital por já ter, assim, uma outra condição. Acho que até o fator psicológico dele de estar ali naquela situação deve ser levado em conta. Então, tipo, como que seria essa conversa de você com uma outra nutricionista, de chegar numa dieta ideal para ele, vamos dizer assim? Desde que esse paciente esteja numa dieta geral, por exemplo, né, onde ele não tenha uma pré-condição de uma mudança na dieta dele, tá aceitando, assim, não tem nenhum problema de disfagia, né, não foi um acidente, consegue se alimentar. Às vezes é uma lesão, por exemplo, de joelho, uma lesão de tornozelo, que é uma dieta geral, né? E ele não tem, por exemplo, nenhuma restrição quanto a isso. Então, a gente segue com a ideia de uma dieta geral. É sempre combinado e conversado o que pode entrar dentro do hospital, né? Então, sempre perguntado e falado, isso pode entrar, isso não pode. O que a gente não costuma aceitar, de modo geral? Geralmente, alimentos com valor nutricional pior, né? Mas se ele não estiver aceitando a refeição oferecida no ambiente hospitalar por diversas condições e dentro de uma dieta em prescrição geral, não tem problema nenhum. Pode entrar refeição para ele de casa. Pode entrar refeição, pode entrar suplemento. Isso é conversado de uma forma bem tranquila. Caso esse paciente ele esteja em uma outra condição que ele tem que receber alimentação de dentro do hospital, aí a gente vai chegando num denominador comum. Então, sempre alguém, no final, alguém tem que ceder, né? Então, a gente vai conversando, vai trabalhando isso, trabalhando também a conscientização desse paciente, né? Que seria importante, naquele momento, talvez, ele abrir um pouco mão de alguma refeição, para que pudesse ser oferecido para ele a refeição do hospital. Mas, de modo geral, acontece de uma forma bem tranquila, as trocas, e se for da vontade e se ficar acordado que vai vir a refeição de casa, todas as refeições, eu registro no prontuário, né? Eu registro que aquele paciente está recebendo alimentação de casa uma vez, que já foi conversado, né, com a Nutri particular e foi optado por receber todas as refeições que vêm de fora, né? E foi avaliado por mim e foi aceito, né? Então, assim, tudo que a gente registra dentro de um prontuário, que é um documento, está validado. Perfeito, então. Respondido? Sim, respondido, Daíse. Obrigado, viu? Imagina. Aqui eu quis trazer para vocês algumas ilustrações, né, de como geralmente essas são fotos reais, né, fotos de verdade do hospital aqui onde eu trabalhava, que é a Santa Casa de Misericórdia de Monte Alto. Lembrando que a Santa Casa é um hospital filantrópico, né? Então a gente trabalha com doações, trabalha com verba de SUS, tá? Não é um hospital particular, e que também, assim, muda bastante, né? Quando a gente tem um hospital particular e um hospital via SUS,
né? Então, aqui são alimentações que geralmente, dietas geral, que geralmente vai para o leito, né? Por que eu quis trazer essas fotos? Para pensar, né, e fazer, trazer para a nossa discussão a importância de uma alimentação colorida, né, da apresentação dos pratos, de trabalhar isso também quando chega no leito, né? Porque essa apresentação vai mudar. Então, uma comida quentinha, uma comida cheirosa, uma bandeja limpa, faz toda a diferença na aceitação do paciente, uma vez que nosso papel é assegurar a ingestão e o valor de qualidade, né, dessa refeição. Pensando, né, na dieta interal, né, na dieta interal e parenteral, o nosso papel também é assegurar o valor energético, o valor nutricional, pensar no fracionamento, avaliar possíveis evacuações ou regurgitações. Então, às vezes a gente fez um cálculo super legal, tá tudo lá bonitinho, tá gotejando, e aquele paciente tem evacuações em grande quantidade, ou começa a regurgitar. Então, aí o nosso papel é reavaliar, pensando também, como o Felipe falou, no atleta, né, no esportista internado, às vezes que tem um grande aporte energético. Então, às vezes a gente quer que aquele paciente não perca massa, a gente quer assegurar que ele tenha todo o aporte nutricional, proteico. Coloca lá uma dieta integral, hipercalórica, hiperproteica, o que acontece? Evacuação, diarreia, assadura, e a gente tem que recalcular aí o nosso trânsito, né? Então, a nossa intenção, ela geralmente é garantir isso para o paciente, mas vai avaliar também muito como uma via de mão dupla, né? Avaliar como ele vai se sentir. E sempre, né? Eu brinco que é fiscalizar, mas na verdade você vai assegurar que o que foi prescrito está sendo feito. Por quê? Porque a gente trabalha com inúmeros profissionais e a gente depende de outros profissionais que vão parar ou não a dieta sem a sua autorização, que vão mudar o gotejamento. Então, a nossa visita frente ao leito ela é super importante para ver se o que você prescreveu está sendo seguido. E uma vez que esse paciente ele está com uma bolsa, né, com uma alimentação que não é uma alimentação via oral, a gente também tem que ir lá e fazer toda a orientação de alta. Quando a gente tem alguma nutri por trás desse paciente, então geralmente quando a gente tem um atleta profissional ou amador que esteve numa internação com dieta interal ou parenteral, é muito mais fácil a orientação, uma vez que a gente conversa, né, de profissional para profissional, vai para casa e os ajustes depois são feitos por ela. Quando a gente não tem um profissional que está ali junto a esse paciente, geralmente atleta amador, a gente faz a orientação, mas em casa geralmente vai ser difícil de ser seguida. Então, por isso que eu sempre oriento, para não perder, né, para não perder massa muscular, para não ter catabolismo, para evitar uma possível perda de peso e perda nutricional, sai daqui, já procura uma nutriclínica para fazer esse acompanhamento em casa, para fazer esse acompanhamento home care. Então, só fazendo uma linha do tempo aqui, né, do que eu acabei de vir descrevendo, o paciente interna, a gente tem a prescrição médica de pronto, né? Então, geralmente, quem faz a internação é o médico, então, quando a gente recebe esse paciente, a gente tem lá a prescrição médica, depois a gente vai fazendo a nossa prescrição. A enfermagem comunica sobre essa internação, a gente vai lá, faz a primeira avaliação, faz a prescrição da nossa dieta. A dieta é enviado para o SND, né, que é o Serviço de Nutrição e Dietética. O Serviço de Nutrição e Dietética, então, envia essa bandeja para o leito. A Nutri, né, quando está, porque a nossa carga horária, ela não é... Aqui, pelo menos, ela não é de plantão.
Então, por isso, a Nutri ou a enfermagem, na ausência da Nutri, avalia a aceitação. A gente passa as visitas periódicas e faz avaliações e orientações periódicas. A gente evolui tudo isso num prontuário e a gente comunica sempre com o médico e altera ou não a dieta. E dentro da UTI? Dentro da UTI acontece quase a mesma coisa, só que lá geralmente as visitas elas são multidisciplinares, que particularmente eu gosto bastante, que é frente ao leito, né? Então geralmente a gente tem essas trocas e cada profissional vai se comunicando. Então, quando eu faço lá a minha prescrição bonitinha da minha dieta integral, eu acho que está tudo correndo bem. A enfermagem me sinaliza, ó, Daís, esse paciente evacuou demais, que você acha da gente talvez entrar com um probiótico, ou esse paciente está constipado, né, seria legal a gente colocar um suplemento de fibra. Então, acho sempre importante essa participação da equipe, né? A físio às vezes orienta, ó, fui aspirar, paciente não tá legal, tá aspirando dieta, vamos mudar o gotejamento. Então, acredito que essa reunião de equipe ela é primordial para a gente seguir com uma boa avaliação e uma boa conduta com o nosso paciente. E aí trouxe um dado aqui para vocês que é sobre paciente versus tempo de internação e como o nosso papel é importante, porque quanto mais o paciente vai ficando, né, a prevalência de desnutrição, ela vai aumentando, né? E o estado nutricional do paciente, ele se agrava conforme os dias de internação. Então, por isso que é importante as nossas visitas periódicas e ficar sempre ali buscando a melhor forma do paciente não deixar de se alimentar, porque o tempo de internação de um paciente, uma vez que a gente está falando de um hospital SUS, ele vai dobrando, né? Então, assim, o dia de internação numa UTI, ele custa mais ou menos R$1.100 para o hospital. E quando a gente fala de um hospital filantrópico, que recebe verba do SUS, que não é um hospital particular, isso faz bastante diferença para a gestão. E eu gosto de trazer essa informação porque todos aqui serão profissionais e aqueles que quiserem trabalhar no ambiente hospitalar ou não, né? A gente tem que pensar assim em dinheiro, que talvez é algo que é pouco falado dentro da graduação. Então, vocês também serão cobrados em não gastar dinheiro do seu gestor. Então, por isso que o papel do nutricionista é tão importante para a gente não ficar postergando o tempo de internação e, com isso, piorando o estado nutricional do nosso paciente e também gastando, né, uma verba que às vezes a gente até não tem. Que foi o que eu acabei de falar para vocês, que é o tempo de internação e os valores. Falei para vocês até que era R$1.100, mas é por volta de R$2.000 e pacientes em UTI particulares por volta de R$2.500. Enfermaria, um dia de internação no hospital particular custa por volta de R$700 e SUS por volta de R$400. E aí eu queria deixar um vídeo... Paredes de hospitais já... para a gente finalizar essa apresentação, é um vídeo que eu gosto muito, 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 porque eu falo que trabalhar dentro de um hospital é realmente uma escola, né? Quando eu me formei, eu já fui para nutrição hospitalar e me assustei um pouco. Falei, não vou ficar de prontidão. Falei, isso aqui não é para mim. Sempre gostei da clínica. O que eu estou fazendo aqui? Só que eu vi que não tem maior aplicabilidade de clínica do que dentro de um hospital, né? Então, às vezes, como a gente tem tantas profissões lindas aqui, quando a gente se forma, a gente acha que o consultório, a gente vai conseguir
pegar vários casos clínicos, mas o hospital, ele é realmente uma porta de entrada que você tem a experiência das mais diversas pessoas, das mais diversas patologias, os mais diversos traumas, né, em sentido de paciente chocado, paciente acidentado. Então, eu gosto bastante desse vídeo e quero compartilhar ele com vocês. Viram mais preces honestas do que igrejas. Já viram despedidas e beijos mais sinceros do que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico ser salvo por um médico gay. A médica Patricinha salvando a vida de um mendigo. Na UTI, você vê um judeu cuidando de um racista. Um paciente policial e outro presidiário na mesma enfermaria, recebendo ambos os mesmos cuidados. Um paciente rico na fila de transplante hepático, pronto para receber o órgão de um doador pobre. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real da perda definitiva. Esta vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo. Não reclame tanto. Não perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Mas não se dedique a acumular herança. Deixe os cachorros mais por perto. Não fique guardando as taças, use os talheres novos, não economize aquele seu perfume predileto, use-o para passear com você mesmo. Gaste o seu tênis predileto, repita aquelas suas roupas prediletas. E daí, se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é só uma oportunidade de aprendizado. E aí, assim, eu deixo essa mensagem, né, para a gente realmente pensar. E eu gosto muito de falar da nutrição hospitalar, porque para mim realmente agregou na minha vida de forma grandiosa e me coloco à disposição para falar sobre esse assunto, falar sobre outros assuntos, tirar as dúvidas. E espero que tenham gostado. Essa é o que eu quis compartilhar com vocês hoje e espero ter agregado no encontro. Muito obrigado, Daíse, pela palestra, pelo conteúdo, né? Acho que pela mensagem aí ao final, que realmente é bastante tocante, né? Tem aqui alguns comentários já sobre isso também. Daíse, enquanto o pessoal vai preparando aqui as perguntas, eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu não sei, assim, exatamente, assim, na sua trajetória profissional, o que estava acontecendo nos momentos, assim, mais críticos desse período que nós passamos, né, de uma pandemia, assim, com repercussões que não imaginávamos, né, até que aconteceu, né? Eu não sei, assim, na sua trajetória, em que setor você estava, assim, no contexto hospitalar, clínico, ou os dois, caso, né, você estivesse aí atuando no setor hospitalar nesse período, como é que foi o impacto, né, para a atuação do profissional na área de nutrição, né, com uma demanda tão alta, né, sobre as UTIs, uma sobrecarga tão alta sobre os profissionais que atuavam na linha de frente, nesses cuidados mais próximos, né, nas unidades de terapia intensiva.
Como é que foi a realidade do profissional da área de nutrição? Você poderia falar um pouquinho para nós? Posso, lógico. Na verdade, eu estava quase me preparando, né, para deixar o hospital e me dedicar ao consultório, né? Então, eu já estava atendendo há algum tempo, há bastante tempo, na verdade, e eu precisava me decidir para onde ir. Então, eu estava, no começo da pandemia, eu estava de férias, e depois a minha vontade, né, era sair logo, voltando de férias, né? E aí fechou tudo, parou tudo, aquela história. Para nós, dentro do hospital, foi um período de extremo trabalho, assim. Primeiro, porque eu acredito que poucos hospitais estavam preparados para receber a demanda. Então, professora, a verdade é que a gente trabalha em poucos profissionais, né? Não temos contratados para tudo, né? Então, a gente começou uma contratação meio exacerbada, né? E aí buscar profissionais com experiência, dar um pouquinho mais de trabalho, então não houve muita peneira, né? A gente precisava que as pessoas entrassem. Nesse momento, poucas pessoas queriam entrar, porque o medo também, né, era muito grande, não sabia o que ia acontecer, tá morrendo gente, eu também posso morrer agora, como é? Superlotação, né, tava tudo muito cheio. E lembrando, como a gente é um hospital SUS e trabalha sempre com verbas e doações, e com a gente tem uma programação, né, dentro de um hospital, e aí a gente estava se desdobrando para se doar ao máximo, né? Para enfatizar para quem não conhece, nós estamos numa cidade pequenininha, próxima a Ribeirão Preto, né? Então a gente se reporta muito a Ribeirão. Então, por exemplo, dieta enteral e parenteral, eu não trabalho com estoque alto, uma vez que a verba é baixa. Então, eu preciso, para uma demanda, eu preciso pelo menos de 24 horas para fazer esse recebimento. Então, hoje eu tinha um paciente aqui respirando e na madrugada ele era entubado, a gente ia nesse momento que a nutricionista não tá, porque a gente não trabalha com plantão, a prescrição era do médico, e aí ele prescrevia dietas para iniciar e a gente não tinha. Então, foi assim um negócio, né? Foi de rebolar mesmo. Mas, claro, né? Tudo é bem adaptativo, então você começa a ver que a demanda está aumentando, logo também os governantes foram repassando verbas maiores, a gente foi conseguindo manter um estoque mais alto, mas no começo foi um pouco assustador nesse sentido, porque eu precisava iniciar uma dieta, eu não tinha leito, não tinha respirador para todo mundo, era oxigênio chegando o tempo inteiro, de madrugada, abastecendo lá os botijões, então foi uma demanda gigante. A gente trabalhou que nem gente grande mesmo, assim, sabe? Até então era só eu nutriclínica, né? Então só eu fazia essa parte clínica. Aí depois precisou realmente de mais uma contratação, porque eu estendia horas e horas e horas, e querendo ou não, a qualidade acabou sendo um pouco perdida, né, no começo, porque com o aumento aí da demanda, você não consegue fazer essa orientação para todo mundo, você não consegue fazer esse acompanhamento tão de perto, mas foi assim, e aí foi todo mundo, né, aí foram se adaptando, as pessoas foram sendo contratadas, a equipe foi aumentando, a equipe começou a se qualificar também, todo mundo foi entendendo um pouco mais o que estava acontecendo, e aí foi abaixando um pouco a poeira. Certo. E você acredita que de alguma forma, né, todo esse contexto tenha, de alguma forma, colaborado para destacar a importância, né, do papel do profissional de nutrição dentro da unidade de terapia intensiva, e que isso talvez tenha servido de conscientização dos gestores, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, em ter esse profissional
mais presente, mais atuante, talvez até em maior número? De alguma forma isso serviu para impulsionar a demanda por oportunidades? Você consegue Sim. fazer essa leitura já nesse prazo? Sim, até professor, eu falo muito que o nutricionista hospitalar, às vezes, ele não tem voz, né? Porque a prática, assim, a visualização, de modo geral, ela vem para a clínica, né? Então, acredito que grande parte dos alunos que se formam, eles querem atender bioimpedância, adipômetro, trabalhar essa parte mais do consultório mesmo, né? Então, às vezes, o profissional que está lá dentro de uma UTI, o Nutri, ele acaba meio que não sendo visto ou não tendo voz, né? Por talvez não estar mostrando a cara, né? E aí, com certeza, né, a gente começou a ter essas trocas e foram avaliados e estudos como esse sobre tempo de internação versus gasto, tempo de internação versus estado nutricional. Eu acho que ter um nutricionista atuante que levanta a bandeira dentro do hospital também é de extrema importância. Ir lá para a gestão e falar, olha, eu preciso de uma dieta integral melhor, porque senão a gente vai ficar aqui e vai perder esse paciente, né? Ter médicos atualizados, intensivistas que enxergam que sozinho não é possível fazer nada, mas que o trabalho do outro também é super bem-vindo e que tenha essa troca é muito importante. Por isso que quando eu vejo uma liga com profissões diversas, eu falo que legal, né? Que as pessoas estão tendo uma conscientização e tendo uma visão diferente do assunto. Então, realmente, sim. E nesse período, logo assim, né, em menos de 6 meses da pandemia, eu saí para continuar atendendo só em consultório, e eu nunca atendi tanto na minha vida. Então, assim, por quê? Porque as pessoas começaram a pensar mais na alimentação. As pessoas começaram a pensar mais na composição corporal, as pessoas começaram a querer cuidar da sua imunidade, né? As pessoas começaram a pensar num processo de desinflamação corporal e estar menos suscetível às doenças. Então, assim, de modo geral, para o nutricionista que trabalhou isso muito bem, a pandemia foi bem-vinda, né? No sentido de levantar dessa consciência, né? Do autocuidado, do nosso papel, que antes às vezes era mais rotulado como profissional que emagrece o outro, né? O grande emagrecedor, né? Então, isso mudou um pouco de cenário. Com certeza, Daíse. Tem uma pergunta aqui do Emanuel aqui no chat. E, pessoal, fiquem à vontade aqui, tá? Para levantar a mão e fazer alguma pergunta ou usar o chat como o Emanuel fez. Ele pergunta aqui para você, né? Ele falando que ele gostaria de saber um pouco mais sobre como poderia ser feita a recuperação de um atleta que ficou um período considerável de tempo internado no hospital, levando em consideração toda a perda de massa e também se teria alguma dificuldade na alimentação após esse período. Aí, se você puder, então, abordar um pouco mais. A gente começa fazendo uma reabilitação mesmo, né? Pensando num tempo considerável aí de internação, dificilmente esse paciente não vai perder, né? Não vai catabolizar. Uma vez que ele estava numa intensidade de treinos, né, bem legal, provavelmente com uma suplementação, né, com várias suplementações ao longo do dia, um aporte nutricional e aceitação dele também, né, importante. Então, evidentemente, ele vai dar uma desnutrida, ele vai perder um pouco de massa muscular. E aí, como que a gente faz essa volta, né, essa reabilitação? Pensando na nutrição, né, a gente começa a trabalhar o que ele está aceitando, né? Recalculando de acordo com a composição corporal atual, né? Desse paciente, depois da internação, feito a avaliação, as necessidades, então qual é o metabolismo basal dele, que provavelmente vai ter mudado, uma vez que ele perdeu massa muscular, e começa os ajustes
proteicos, aporte calórico, carboidrato, micronutrientes, lipídio. A gente tem que começar tratando a base, e conforme esse paciente for evoluindo nos treinos, no treino tanto tático, quanto no treino físico, como esse paciente for evoluindo com esse treinador, de acordo a partir de um primeiro cálculo, de um primeiro plano alimentar, a gente também vai trabalhando essa evolução para que ele consiga a volta muito mais rápido do que a primeira vez que ele chegou até lá, né? E o que eu vejo é que fazer essa reabilitação, que voltar para o que você estava, é mais fácil do que construir, né? Então a gente consegue com mais rapidez, com mais agilidade, claro, dependendo tudo do paciente, né? Porque cada indivíduo é único, mas a gente consegue levar e fazer isso muito bem. Perfeito, Emanuel. Se tiver alguma questão adicional, tá? Fique à vontade para fazer ou confirmar aqui se tudo ok. Demais ligantes também à vontade para fazer perguntas, para participar, né? Vamos aproveitar aqui a presença da nossa convidada. Obrigada, Emanuel. Ô, Daíse, Oi. Você comentou, né, que a nutricionista acaba não ficando 24 horas no hospital, né? Então, aquele período, vamos supor, de madrugada, que muitas vezes o paciente é entubado, não tem um nutricionista, e muitas vezes é o médico quem receita, né, ali a dieta que vai ser passada para o paciente. Tem alguma orientação que vocês deixam, assim, no período depois que sai do hospital? Assim, caso aconteça isso, alguma coisa com esse paciente, que seja tomada essa decisão, ou vai mais ali da decisão do médico mesmo? Se não for uma emergência, né, por exemplo, se não for algo de extrema emergência, nas visitas periódicas, a gente vai vendo como essa evolução vai acontecendo, né? Então, o paciente está perdendo saturação, como que tá, né? Então, a gente já vai fazendo esse prévio acompanhamento. Então, já é sinalizado para nós. Esse paciente talvez vai para o tubo, né? Então, a gente já deixa mais ou menos prescrito junto ao intensivista a dieta, né? Porque o intensivista também, às vezes, não sabe as dietas disponíveis que ele tem naquele momento, né? Então, a gente já deixa uma dietinha ali para que ele faça essa primeira inserção, né? Caso for realmente uma emergência, né? Um paciente que enfim, que não estava propício e é necessário, geralmente o médico faz passa essa sonda, né? Essa sonda aí nasogástrica, jejum, enfim, ele que faz essa prescrição e mantém no soro. Mantém no soro por um período até a chegada do nutricionista pela manhã. Então, às vezes, o paciente fica de jejum ali por 4, 5 horas, mantendo no soro de hidratação, e depois a gente inicia a dieta. Às vezes, o médico também tem a conduta de fazer uma prescrição. Mas a partir de um período, né, que esse paciente ficou grave, ele demora um pouquinho para receber a dieta, né? Eles seguram esse paciente em jejum por eventuais coisas que pode acontecer. Então, pode ser que ele precisa de uma cirurgia, né? Então, eles seguram um pouco esse paciente em jejum. Já aconteceu, inclusive, durante o dia, né? Um paciente que precisou iniciar uma dieta, só que foi pedido para esperar por conta de manter esse paciente mais em jejum por um tempo. Então, ou eles mantêm no soro, ou é feita uma prévia, né? Deixa uma prévia ali, ou então o médico tem a conduta dele. Então, às vezes, quando é um médico novo, né, que ele não conhece um pouco da conduta do hospital, ele acaba tomando a conduta dele. Mas quando é um intensivista que já tem um trabalho em equipe, que já conhece a Nutri, que já trabalhou junto, então ele acaba mantendo no sorinho ou já conversando previamente. Perfeito. Tem uma pergunta aqui também da Fernanda no chat. Ela perguntou
qual seria a melhor conduta a ser adotada com um paciente que seguia uma dieta hipercalórica antes de uma lesão e durante o tratamento precisa aumentar a quantidade de calorias e talvez apresente uma carbofobia e a dificuldade de seguir esse plano alimentar? Realmente, é uma dificuldade muito grande em seguir esse plano alimentar, né? Aí o que a gente pode fazer é trabalhar, primeiro passo, né? Trabalhar essa carbofobia, né? Então, dentro do ambiente hospitalar, ou até mesmo na prática clínica, às vezes que eu recebo aqui no consultório, eu oriento uma terapia, um auxílio, desde que eu perceba que a minha pós em comportamento alimentar não vai segurar, né? Então, trabalhar esse nível de consciência com o paciente, eu acho super importante. E suplementação, né? Eu acredito que a gente consegue atingir, talvez, a quantidade num menor volume através de suplemento, né? E assim, é uma conversa, né? A gente sempre vai fazendo abordagens, sempre vai apresentando os prós, os contras, levantando a argumentação para que esse paciente não se entregue, né? Não deixe essa carbofobia aí falar mais alto. Fernanda, alguma questão adicional? Tudo ok? Se você puder sinalizar aqui para nós. Ok, perfeito. Alguma outra pergunta que algum dos ligantes queira fazer para a Thaís? Fiquem à vontade. Vou guardar aqui mais alguns instantes. Se quiserem fazer também via microfone, né, habilitando o áudio, fiquem à vontade. Ok, aguardei aqui um pouquinho mais, Thaís, mas parece que eles Perfeito. encerraram aqui as questões, Thaís, e de qualquer forma, tá, eu queria agradecer, né, muito pela sua participação. Eu acho que todos os assuntos, né, da palestra e os assuntos que surgiram, né, ao longo e após a palestra, eles vão poder ser consultados a qualquer momento, tanto pelos ligantes que te assistiram aqui, quanto pelo público em geral que tem acesso, né, ao conteúdo. E a nossa ideia, né, o nosso intuito é realmente conseguir disponibilizar isso para o maior público possível, para que a gente consiga disseminar, né, esse conhecimento que você trouxe aqui para nós. Eu queria agradecer, né, mais uma vez a sua participação aqui conosco, né, em nome da nossa liga, e dizer que, se possível, né, contarmos com a sua participação em outros momentos, em outros temas, né, revisitando aqui a nossa liga, para nós será um prazer. Com certeza, fico muito feliz com o convite, eu espero, né, ter trazido bastante conteúdo, gosto muito, sou suspeita, né, de falar de nutrição, gosto muito. Felipe, que já foi meu paciente, sabe que a gente teve trocas super positivas aqui dentro do consultório, altas discussões, então eu me coloco à disposição, gosto de falar para a turma, deixo os meus contatos, inclusive, para quem quiser falar comigo ou eventualmente surgir alguma dúvida, não só em relação à nutrição hospitalar, mas como toda a prática clínica da nutrição. E será um prazer ter uma próxima vez. Perfeito, Felipe. Se você quiser fazer as honras e se despedir aqui para fazer o encerramento do evento, fique à vontade. Não, só agradecer a Daíse mesmo pelo aceite do convite. A gente realmente já debateu muito na clínica, não só sobre a nutrição em si, mas dessa articulação, né, multiprofissional, que sempre foi muito importante. E agradecer e deixar à disposição a Liga para uma próxima parceria, próximas palestras e eventos. Vai ser, com certeza, muito bom para todo mundo. E agradecer mais uma vez, Daís. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Agradeço também a presença de todos, foi muito bom.
Muito bom, então, muito obrigado mais uma vez. Daí eu vou aqui encerrar a gravação, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana, e fiquem bem e até mais. Obrigada, gente. Foi um Tchau, prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Pessoal, só aqui, os ligantes da fisioterapia, para lembrar de permanecer, por um breve recado que o professor Daniel tem para passar. Certo. Só um minutinho, Felipe.